significa prepara o povo hoje, porque amanhã eu vou fazer coisas novas no meio deles. Então, quando se fala, gente, de receber alguma coisa de Deus, a etapa inicial começa no preparo pessoal, humano. Você nunca viu Deus começar algo sozinho. Tudo que Deus começa a fazer na terra, primeiro, eu vou falar das crianças, né, pastora? Então tá, as criancinhas. Já já nós vamos botar aquele vídeo, né? Que vai ficar mais fácil também. Depois nós vamos bolar umas coisas mais legais ainda. As criancinhas podem ir. Então, quando você olhar para a palavra de Deus, amados, você vai observar que tudo que Deus fez na terra, Ele exigiu posicionamento dos habitantes da terra. Quantos me entendem até aqui, digam amém. E Deus não mudou, Ele é o mesmo. No entanto, se você observar no livro de Tiago, vou descer para falar um pouquinho melhor com você, e depois eu subo de novo para ler a Bíblia. Se você observar no livro de Tiago, você vai encontrar muitas coisas interessantes como essa. Numa casa há vasos para honra e vasos para desonras. E aí ele continua dizendo o seguinte: mas se o vaso de desonra simplesmente se purificar, farei dele um vaso de honra. Então você observa que o processo de Deus começar a beneficiar alguém não começa no próprio Deus, começa no posicionamento do ser humano. Por isso que Deus ele repete em algumas ocasiões, para que o povo ligue na terra, então ele lá no céu ligue fazendo algo. Acredite que tudo aquilo que Deus te deu, todas as bênçãos que veio sobre a tua vida, algum posicionamento você teve para que Deus viesse logo depois a te abençoar. Não existe coincidência, nada cai do alto da mão de Deus simplesmente porque resolveu cair. Não, nós provocamos isso, nós abrimos ciclos, nós fechamos ciclos. Se você observar no livro de Juízes, você vai encontrar logo depois que Moisés e Josué morrem, Deus fala algo interessante. E voltando os israelitas a pecarem, então Deus entregou-os nas mãos dos medianitas por um período ou ciclo de 7 anos. Diz a Bíblia que dentro desses 7 anos ficaram pobres, queridos, ficaram falidos. Agora observa, quem é que começou a abrir esse ciclo de dor? Não foi Deus, foi os homens. Para que você saiba, nós, seres humanos, temos poder de abrir ciclos e fechar ciclos. Ciclos de dores e ciclos positivos. Nós temos esse poder. Por isso que Deus ele sempre me manda avaliar minhas ações, vigiar, tomar cuidado, eu que estou de pé, para que não caia. Por quê? As minhas ações, os meus posicionamentos, queridos, eles abrem ciclos na nossa vida, e às vezes são ciclos de muitas dores. E por esses dias Deus tem me falado sobre abrir um ciclo tremendo através do nosso alinhamento, um ciclo de prosperidade com Deus, um ciclo de coisas novas. Essa palavra ela cravou de uma tal maneira que eu confesso aos senhores que eu tentei sair dela, eu tentei buscar outra opção de mensagem, mas alguns dias Deus não me deixa sair deste tema, ou seja, prosperando com Deus. Falamos no domingo um pouquinho, na quinta-feira falamos um pouco, hoje continuaremos falando sobre este assunto, e eu quero informar, a última mensagem que Deus cravou aqui foi essa, e na quinta-feira vamos dar sequência nisso. Por quê? Prosperidade com Deus é real, mas ela não acontece sem primeiro um posicionamento humano. Tudo que Deus faz em prol da vida de um homem, pode ter certeza, você participou para que aquilo viesse a acontecer, independente da sua idade, ou projeto, ou sonho. Quer ver uma coisa? Deus de repente ele olha para o diabo e diz o seguinte: observaste o meu servo Jó? Note a expressão, olha o que Deus fala: homem íntegro, reto, temente e se desvia do mal. Agora, por que é que Deus havia concedido tanta coisa para Jó? Deus mesmo mostrou, porque Jó tinha um posicionamento adequado e Deus entregava para Jó toda essa fartura, 10 filhos, um homem rico. Então meu posicionamento leva a Deus, pessoal, a me favorecer, a me dar êxito, a garantir vitórias. De repente você me ouve falar dessas palavras e você pensa: pastor, mas o senhor pensa só em dinheiro? Primeiro, queridos,
Não estou falando de prosperidade no sentido real, dólar, euros, ien, rands. Não, estou falando que prosperidade, como temos escrito ali alguns dias nesse telão, significa qualidade de vida em todos os setores da nossa vida. Quantos estão a fim de prosperar cada vez mais com Deus? Digam amém. Então prosperidade significa qualidade de vida biológica, ou seja, um corpo saudável. Prosperidade significa qualidade de vida emocional, ou seja, alguém livre da depressão. Qualidade, ou seja, promoção ou prosperidade com Deus significa alguém com qualidade de vida financeira, ou seja, condições adequadas para manter os meus compromissos diários. Prosperidade significa alguém que está cumprindo o propósito espiritual de Deus para a sua vida. Então, irmão, prosperidade não se resume a ganhos apenas, ou acúmulo de coisas. Não, se resume não apenas numa expressão dinheiro, ou numa condição apenas. Não, ela é muito ampla. Diga: Deus me faz cada vez mais próspero. Então a ideia de Deus é nos posicionar durante estas mensagens, para que então Ele possa fazer por nós aquilo que é direito, como Ele diz, que ama a prosperidade do justo, do povo. E temos falado de uma forma muito certa que Deus está abrindo ciclos de prosperidade em todas as esferas das nossas vidas. Eu creio que esta palavra que Deus tem dado é para gerar prosperidade em abundância sobre a tua vida. A promessa sobre esse assunto, a Bíblia diz em Provérbios que Deus ama a prosperidade do justo. A Bíblia diz que Deus, Ele se alegra quando vê o seu povo prosperando. Então isso não é apenas desejo humano. Prosperidade é algo literalmente que Deus implantou em nós. Ele criou essa ideia em nós. Então não é errado você querer crescer, não é errado você querer ter sucesso, seja em qual for a área. Muito pelo contrário, Deus implantou isso em nós. Quando Ele cria o homem, gente, Ele disse: cresce e multiplica. Então querer crescer, querer dar certo, foi uma ideia que Deus compartilhou com o coração do homem. Se eu fizer uma pergunta assim: quem é que quer dar errado na vida? Óbvio que ninguém vai levantar a mão. Por quê? Todos nós queremos dar certo, sim ou não, pessoal? Agora, por que queremos dar certo, pastor? Porque Deus implantou essa ideia em nós. Diga assim: Deus implantou em mim esse projeto de crescimento, prosperidade constante. Lembra-se que prosperar não se resume em acúmulos. Até porque rico, gente, não é aquele que mais tem. Rico é aquele que menos precisa. Diga para alguém do lado: você é muito rico. Então nós temos que entender o que é que essa mensagem significa, para que não haja uma polêmica acerca dessa questão de prosperidade. Pois bem, o primeiro dia falamos sobre prosperidade no plano de Deus. O segundo dia mostramos que o dinheiro não é algo criado pelo diabo, muito pelo contrário, é uma ideia de Deus para organização e vivência humana na terra. Falamos isso na quinta. E hoje eu quero dar seguimento com o seguinte tema: posicionamentos que levam a Deus prosperar um homem. Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que teve pessoas que foram prósperas como ser humano, como família, finanças, em seu reinado. E aí, como ser humano e homem, eu começo a analisar essas pessoas, e Deus então fala muito comigo através desses padrões. E esses dias então o Espírito Santo me diz: analise para vocês verem a vida de Davi. Um homem que teve sim muitas dificuldades, viveu batalhas, mas tem algo que acontece com ele incomum entre todos. Davi, entre os reis, profetas, homens que viveram no período dele, antes dele, depois dele, aconteceu algo incomum com Davi, gente. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Observa isso. Não tem outro homem na Bíblia, pessoal, que Deus expressa essa palavra. Quando chega em Davi, Deus diz: esse é um homem segundo o meu coração. Agora observe algo interessante. Isaías foi um grande profeta, considerado como profeta messiânico. O que é isso? Alguém que anuncia a voz de Cristo, alguém que foi responsável por declarar muitas coisas que Jesus viria fazer. Isaías, se nós olharmos, todas as profecias dele se cumpriram. Então nós temos a concepção que Isaías é um grande profeta, mas Deus não chamou ele assim, segundo o meu coração. Lembra de Elias, pessoal? Elias fez fogo cair do alto.
Elias orou e o fogo caía. Teretetê estava chamando o fogo. Esses dias eu falei teretetê. No nosso estado, teretetê é qualquer coisinha. Não sei se aqui é assim. Qualquer coisinha, Elias estava chamando o fogo do alto. Alguém mexia com Elias, tinha que tomar cuidado para não sair tostado, irmão. O homem era o profeta do fogo. Alguém vinha chamar Elias, vou jogar fogo. Alguém apontava o dedo para Elias, olha o fogo descendo. Ele foi o homem do fogo. Ele fez coisas grandiosas, mas aí a Bíblia não fala que Elias foi o segundo coração de Deus. Se você olhar para Eliseu, o homem fez 14 milagres, pessoal. Quantos milagres, gente? Muita coisa. Ele fez morto ressuscitar, azeite se multiplicar, mas Deus não olhou para Eliseu e disse: Eliseu, você é segundo o meu coração. Agora, quando chegou em Davi, Deus destaca Davi desta maneira. Ele coloca Davi numa prateleira diferente de todo mundo. Ele diz: Davi foi um cara segundo o meu coração. E se você então acompanhar o histórico desse cara, teve muita batalha, mas ele foi próspero no período em que ele viveu na terra. E nós vamos analisar isso hoje. Vamos lá. Atos, capítulo 13, versos 22. O que vamos ver, pastor? Nós vamos observar o que Deus encontrou nele para derramar tamanha prosperidade e declarar esta palavra, segundo o meu coração. Atos, capítulo 13, versos 22. Diz assim, para termos uma compreensão melhor, começa no versículo 21. Atos capítulo 13, versos 21. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos, versos 22. Quando esse foi rejeitado, levantou-lhes como rei Davi, do qual deu testemunho dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olhe para cá, pessoal. Estávamos falando que esse cara foi o único que Deus considerou ao ponto de falar isso, alguém segundo o meu coração. Procure em toda a Bíblia, você não vai achar ninguém sendo reconhecido nesse nível pelo próprio Deus. Porém, Davi foi. O que é que Deus está querendo mostrar é que quando Deus escolhe alguém, não é pelo estereótipo, não é por causa da roupa, do terno, da calça jeans, ou por causa da maquiagem ou sem maquiagem. Deus, o padrão de escolha dele é a partir daquilo que ele analisa no coração do homem. Então eu comecei a pedir ao Espírito Santo que me mostrasse o que é que ele viu no coração de Davi para fazê-lo ser bem-sucedido enquanto viveu nesta terra. E Deus me mostrou com muita clareza, não é hoje, há anos atrás. Então eu comecei a pedir: Senhor, me ajude a andar, não como Davi, mas se possível melhor. Porque se deu certo para ele, queridos, no mínimo para nós também dará certo. Pastor, me explica o que tem de mais nisso. Primeiro, Deus olhou e disse: esse cara é segundo o meu coração. Davi não foi segundo a santidade de Deus, Davi foi segundo o coração de Deus. Por quê? Qual é a diferença entre os dois? Davi não era santo como Deus. Como podemos entender isso na Bíblia? Davi, querido, ele fez coisas horríveis. Inclusive, em algumas ocasiões ele omitiu. Em outras ocasiões, se você perceber, ele adulterou. Em outra ocasião, você percebe que ele intencionalmente mandou matar o marido da mulher. Em outra situação, ele levantou um censo, números de pessoas que foi pecado diante de Deus, e ele se sentiu arrependido. Então Davi foi um cara que errou muito. Quando a Bíblia diz, segundo o meu coração, a Bíblia não está dizendo que Davi era santo, perfeito. Não. A palavra coração no grego significa alguém que pensa como eu. Se você tiver oportunidade de acessar essas traduções ou a Bíblia na linguagem original, esse texto que nós lemos, que Davi é segundo o coração de Deus, no original diz assim: e Davi é um homem que pensa como eu, Deus.
Quando olhamos isso, não tem a ver com emoção, não tem a ver com Deus ter achado alguém sensível, não tem a ver com Deus ter visto o nível de sensibilidade de Davi. Não, gente. O que Deus está mostrando quando Ele diz, achei alguém segundo o meu coração, no texto original significa, achei alguém que pensa como eu penso. Então o que é que Deus aprovou em Davi? O pensamento, a linha de raciocínio, a forma com que ele se conduzia pessoalmente e em relação às pessoas que o cercavam. E vamos ver isso de uma forma profunda. Teve um dia que eu estava numa igreja e de repente o pastor começou a pregar, há um bom tempo atrás. E ele disse o seguinte: queridos, Davi foi um homem que tinha um emocional à flor da pele, foi um homem que qualquer coisinha estava chorando, e por isso Deus escolheu ele. Eu percebi que aquele homem estava pregando algo bom, mas da maneira errada. Ele estava ensinando a igreja a ser uma igreja emocionalmente movida. E depois, numa outra oportunidade, que ele era um amigo meu, eu conversei com ele dizendo: pastor, deixa eu explicar o que o senhor acabou de falar. Ali, o senhor induziu, mandou, orientou a igreja a ser movida emocionalmente para Deus atender. Eu falei: pastor, o senhor fez com boas intenções, mas fez errado. Aí ele: como assim errado? A Bíblia está dizendo que Deus olhou e viu o coração de Davi. Não, pastor, entende, no original essa expressão quer dizer linha de pensamento. Por quê? Deus não me concede coisas baseado no nível emocional que eu me encontro. Quer ver prova disso, gente? Quer ver? De repente a mulher cananeia está correndo atrás de Jesus porque ela estava com a filha doente. E o que acontece? Ela vem gritando ao longo do caminho. Você já imaginou o pampiro que essa mulher devia fazer? A filha dela estava moribunda, quase morrendo. E o que acontece? Jesus não se penalizou por ela, ele continuou andando. Só que ela fez tanto barulho, tanto grito, que Pedro, ele olhou e disse assim: mestre, despede essa mulher, porque ela vem fazendo muito barulho atrás da gente. Você vê como ela estava gritando, de dor, expressando o sofrimento da filha. E Jesus lá na frente para ela, e ele responde: mulher, não é lícito dar da mesa dos filhos para os cães. E a mulher dá uma nele. Com todo respeito, ela diz o seguinte: olha, até os cães caem, pega das migalhas que caem da mesa dos donos. Sabe o que acontece? Jesus disse: porque você veio chorando atrás de mim, eu faço esse milagre. Não, Jesus disse: por causa da tua fé, a sua filha está curada. Então observa que o padrão de Jesus trabalhar na vida de alguém não é pelo fator emocional, como nos encontramos emocionalmente. A nossa emoção, ele nos ajuda a ser curados nela. Existem outros padrões que você tem que analisar na Bíblia, quando você olha a palavra coração. Diga comigo, a palavra coração na Bíblia significa linha de pensamento. Então observa, o que Deus reprova é o pensamento das pessoas. Deuteronômio capítulo 8 diz o seguinte: eis que vos deixarei passar pelo deserto para provar, saber o que está no seu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. O que é que Deus está dizendo? Ele, para prosperar alguém, ele analisa o coração, que não tem a ver com emoção, bondade humana, tem a ver com linha de raciocínio pessoal e coletiva, ou seja, como eu analiso o meu próximo. Observa isso. A Bíblia diz que Deus analisa as intenções do coração e esquadrilha os pensamentos do coração. Amado, toda vez, a partir de hoje, que você olhar na palavra e ver essa palavra coração, na linguagem dos textos hebraico ou grego original, é pensamento ou linha de raciocínio. Amém, queridos? Por quê? Talvez por muitos anos da nossa vida, ou antes de você ser convertido e o conhecimento te acessar, você lia aquela palavra, coração, e talvez você ligava aquilo à emoção, quando na verdade, coração, quando você lê aí, nesse texto, ou qualquer outro da Bíblia, está falando de maneira que eu penso. Então quando Deus vai aprovar alguém, pastora, ou quando Deus vai reprovar alguém, Ele olha a linha de pensamento dessa pessoa. Então, pastor, quer dizer que, dependendo do que Deus vê em mim, Ele reprova? É. Olha que assustador, mas é real. Se você olhar no livro de Romanos e também no livro de Gênesis, você vai encontrar um texto dizendo o seguinte: que Deus amou a Jacó e
desprezou a Esaú. Mas quando isso aconteceu? Jacó e Esaú ainda era feto, estava sendo formado no ventre da sua mãe Rebeca, e Deus já tinha rejeitado ali a Esaú e amado a Jacó. Aí você lê o texto e você pergunta: mas espera aí, eu vi falar que Deus não faz acepção de pessoas. Como que Deus reprovou Esaú antes mesmo dele conhecer o mundo aqui fora? Deus faz acepção de pessoas, sim ou não, igreja? Não faz. Mas pastor, então explica, como é que podemos entender esse texto? Os meninos ainda dentro da barriga da mãe, não tinha nem feito a primeira arte aqui no mundo, e Deus reprovou eles lá dentro da barriga. Exato, a Bíblia diz: Deus amou a Jacó e ele desprezou a Esaú. Por quê, pastor? Porque Deus, ele tem atributos, e entre eles onipotência, onipresença, onisciência, e ele tem a presciência, que é a capacidade de ver as coisas que ainda não vimos, ou seja, o futuro. Então o que a Bíblia diz? Que Deus foi no futuro de Esaú e viu a conduta de Esaú lá na frente, ou linha de pensamento. Então o que Deus fez? Reprovou o menino no ventre antes dele nascer. Diga para alguém do lado assim: quando Deus aprova ou reprova alguém, diga: começa desde o ventre. Não é fora, é dentro. Agora observe isso aqui. Então Deus, ele olhou e disse: eu amo a Jacó, mas porém vou aborrecer Esaú. Não é que Deus foi injusto, é que ele tem a presciência, a capacidade de ver a intenção do homem no futuro. Então, mediante ao que Deus encontrar no meu pensamento, ele me para hoje, ele me paralisa agora, ele me reprova já. Então significa o quê? Eu descubro então por que Davi sempre orava dizendo: Deus, me livra das minhas intenções más. Davi tinha um mistério com Deus, gente, que ele conhecia um pouquinho, muito mais de Deus do que os outros habitantes da época. Então ele sempre estava orando, dizendo: Deus, muda o meu coração, me livra dos meus maus pensamentos, me livra dos meus maus caminhos. Porque se Deus lá na frente viu alguma coisa que não é compatível, ele me breca aqui e agora. É assim que Deus trabalha. Qual é o nome disso? Presciência. Então observa uma coisa: quando Deus olhou para Samuel, Samuel, não é Abinadab que eu escolhi, não, eu escolhi a Davi. Aí Deus responde: porque eu não escolho pelo que eu vejo de fora, pelo estereótipo, eu não escolho pelas aparências, eu escolho analisando, Samuel, a linha de raciocínio do camarada. Então o que é que reprova, pastor, alguém diante de Deus na questão de prosperar no plano de Deus? É a intenção, é o pensamento. Você pode ser alguém que ora todo dia, você pode ser alguém que busca toda hora, você pode ser alguém como eu ou outros aqui que jejuam, mas se Deus avaliar e pesar a intenção do nosso coração, e ele esquadrilhar, e ele ver que não é compatível ao que ele precisa, ele vai reter. Você pode até ser salvo, mas a questão de prosperidade vai ser um pouquinho diferente. Porque quando ele escolheu Davi, pastora, ele analisou a linha de pensamento de Davi. Como Davi pensava. Não é como Davi sentia, não é o quanto Davi chorava, não é o quanto Davi se emocionava. Vou repetir para ficar bem claro e gravado no seu coração: é o que Davi pensava que levou Deus a fazê-lo próspero. Pergunte para alguém do lado: o que é que você pensa? Diga: como você pensa? Talvez para você é uma coisa simples ou uma pergunta qualquer, mas para Deus é o que vai definir se ele te prospera ou paralisa. Talvez a pergunta que você fez para o camarada do lado pode aparecer até que eu estou sendo chato demais. Não, eu estou tentando fazer você gravar esta mensagem para o resto da tua vida, querido. E uma das coisas que eu prezo muito é isso: o que é que Deus está vendo em mim? Porque depende-se disso para que ele me aprove, ou me reprove, ou me paralise. Isso está espalhado em toda a Bíblia. E o que é que Deus viu nesse cara, pastor? Uma das coisas que Deus viu nele: arrependimento. Diga essa palavra comigo: 1, 2, 3. Deus sabe de tudo antes de acontecer, gente. Deus sabe das coisas antes delas serem.
Está escrito no livro de Isaías que ele conhece o final antes de haver começo. Significa o quê? Nada pega Deus de surpresa, nada pega Deus desprevenido. Deus sabe do amanhã, do eterno, do futuro todinho. Então por isso que ele está dizendo o seguinte: escolhi a Davi, não contando que Davi não vai errar. Ele sabia que Davi erraria, mas ele sabia que Davi também se arrependeria ao errar. Por que Deus ele rejeita o primeiro rei de Israel, chamado Saul? E ele pega e faz promessas eternas para Davi, porque ele conhecia Saul. Ele sabia que Saul iria errar, mas nunca mais ia se arrepender. Se você estudar a história, você vai ver que Saul erra, o primeiro rei de Israel, mas não se arrepende. Agora Davi errou muito mais do que Saul, saiba você. Mas só que todas as vezes que Davi errou, ele se arrependeu, gente. O que é que Deus conhecia então, pastor? O que é que Deus viu no coração de Davi para fazê-lo prosperar no caminho, no projeto? Simples: alguém que tem capacidade de reconhecer quando está errado. Porque a Bíblia diz, destacando a pessoa de Davi: e ele foi um cara segundo o meu coração. Irmão, nem João Batista levou esse título, nem Elias levou esse título, como eu já disse, nem Abacuque, nem Ageu, nem Sinfonias, nenhum deles, nem Malaquias recebeu esse título. Então tem que se avaliar o que é que Deus viu nesse cara para promovê-lo como rei e fazê-lo campeão na passagem de vida na terra. E a primeira coisa que você encontra na característica de Davi é um homem que se arrependia. Só que ele não se arrependia apenas do pecado diante de Deus, ele se arrependia também quando ele fazia algo contra alguém. Já viu aquela expressão na Bíblia chamada quebrantado o coração, Deus não desprezará, ou Deus não desprezará um coração quebrantado? Sabe o que significa quebrantado? Não tem a ver com emoção, não tem a ver com alguém que tem facilidade de chorar quando ouve falar de Deus. Eu já vi muito isso. A pessoa de repente fala assim: pastor, hoje eu estou com o coração tão aquebrantado. Por quê, irmã? Nossa, eu não posso pôr um louvor que eu começo a chorar. Legal, não há problema expressar isso, e nem pecado, mas isso não é quebrantamento. Porque a palavra quebrantamento significa arrependimento total. Diga: Deus, me quebranta. Por isso que diz a Bíblia que ele não desprezará um coração contrito, quebrantado. Quebrantar-se não tem a ver com lágrimas, ainda que você chore ao se aquebrantar. Mas um coração quebrantado é alguém que se arrepende dos erros que fez diante de Deus, e alguém que se arrepende dos erros que fez em relação aos homens. Alguém que põe a mão na consciência e fala: poxa, eu errei com aquele cara lá, eu preciso mudar a minha situação, eu errei com ele, eu vou ter que falar com ele. Não, eu errei com essa pessoa. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Davi estava dentro da caverna, fugindo de Saul. De repente, o rei Saul vai lá para fazer necessidades fisiológicas. Davi pega a orla do manto de Saul e corta. A Bíblia diz o seguinte, gente, que os caras falaram assim: Davi, mata Saul, agora é a sua chance, Deus entregou ele na tua mão. Davi falou: não vou matar, longe de mim tocar no ungido do Senhor. E o que é que Davi fez? Cortou a orla do manto. Só que diz a Bíblia, isso pesou no coração dele, e ele se sentiu arrependido em fazer isso. O que significa? Deus sabia que Davi tinha essa capacidade de se arrepender dos pecados contra Deus e das ações contra os homens. Querido, quando eu estou sob aperto, eu começo a analisar se eu não saí de algum princípio que é importante para Deus. Eu começo então a olhar: Deus, com quem eu errei? Deus, será que eu falei injustamente de alguém? Por quê? Essa atitude é de um coração quebrantado. Deus, será que eu falei de uma forma injusta contra uma pessoa que nem deve? Deus, será que eu julguei de uma forma que não deveria nunca nem ter entrado nesse assunto? Porque quando eu faço isso, é comportamento de quebrantamento ou arrependimento. Porque arrepender-se significa voltar atrás ou refazer o caminho. Significa o que, pastor? Quando alguém está se movendo de uma forma quebrantada, ela procura analisar com quem ela tem que se consertar, a quem ela ofendeu. E Deus sabia que Davi, gente, era alguém
com essas qualidades internas. Deus conhecia o íntegro do pensamento de Davi, Deus conhecia a linha de raciocínio de Davi. Uma coisa eu digo hoje, debaixo de unção, debaixo de autoridade: se Deus olhar para o teu interior e ver coisas que Ele aprova, como Ele falou para Noé: vi em você, Noé, graça, eu vi um padrão de vida em você que me atraiu. Escreva uma coisa: Deus vai te fazer prosperar muito em 2019 e nos demais anos da sua vida. Receba aplaudindo a Jesus, querido. Glória a Deus, aleluias. Aperte a mão de alguém e diga assim: Deus vai te prosperar muito. Aleluias, oh glória a Deus. Acredite, gente, esses padrões Deus viu em Davi, pastora Érica. Eu vou fazer uma coisa aqui, analise nisso que eu vou falar. Você já parou para analisar durante esse ano quem são as pessoas que você falou injustamente? De repente você falou pensando que estava na razão, mas você já parou para analisar que nem sempre é o que parece? Não estou jogando indireta não, irmão, estou pregando a palavra de Deus. Eu não faço mensagem preparada para atacar, eu faço para edificar. Você já parou para analisar que eu, vou me incluir nisso, posso ter falado de alguém que na verdade eu cometi injustiça ao falar, mesmo que aquela pessoa não saiba? Você já parou para analisar que tem uma promessa na Bíblia que diz o seguinte: cara, quem te abençoar, eu te abençoo. Agora, quem amaldiçoar, não precisa nem de você comprar a briga, eu mesmo amaldiçoo. Cuidado, porque de repente você pode estar falando de alguém que é ungido e abençoado por Deus. Então o que é que eu começo a pensar? Com quem eu errei? Porque se isso é importante para Deus, se Deus viu isso em Davi, por que é que eu não posso adotar esse estilo de vida? Avaliar como é a minha conduta em relação a Deus, porque você não peca apenas contra Deus, você peca também contra pessoas. No entanto, se você olhar a palavra do filho pródigo, Jesus está mostrando dentro de uma condição muito interessante. O menino vai, gasta tudo, depois ele volta. E aí a Bíblia diz que ele volta pedindo perdão ao pai e depois ao Deus vivo. Porque todo pecado primeiro cometido é contra Deus, e depois contra o meu irmão, se for violência humana, no convívio humano, quando eu quebro princípios que regem a vida humana. Então não existe apenas, irmão, eu errar com Deus, eu erro também com pessoas. De repente eu posso ter errado com a minha esposa de alguma forma, e eu estou com a falta de capacidade de reconhecer. Isso é um duro coração. Alguém que não reconhece que errou com o outro é um coração duro, e não é um coração quebrantado. Irmão, pare e analise comigo. Já pensou? Se Deus pega alguém que tem dificuldade de reconhecer que erra e dá poder para essa pessoa, ela vai ser o dono da razão. Sim ou não, pessoal? Uma vez Deus mostrou isso para mim. Eu era muito arrogante, porque eu tinha uma humildade disfarçada. Sabe como o pastor William era? Deus sempre me usou. Revelação, pregação, para curar. Tudo que eu fiz no ministério, sempre fui bem sucedido. Se você me perguntar: pastor, o senhor tem histórias trágicas no seu ministério? Glória a Deus que não, e reconheço que é Deus que fez. Só que isso em algum tempo da minha vida, gente, me fez meio que mal. Tinha coisas que a minha esposa ia me falar, que ela estava certa, e eu não aceitava ouvir. E aí eu acabava falando, não palavrão, mas de uma forma que feria o coração dela. E eu dizia: não, por quê? Eu pensando, eu sou profetão, tipo assim, sabe? Eu sou a bola da vez, eu sou pastor, eu cuido. Não, ela não sabe de nada. Deus usa a mim, tipo assim. Não falava, mas eu pensava. E aí eu comecei a perceber que a coisa não andava como eu precisava. Tinha muita coisa que tinha que ir e não ia. De repente o Espírito Santo me mostrou. Ou seja, você errou com a sua esposa. Agora, se arrepender nesse aspecto, não é simples. Reconhecer que você está errado perante a sua esposa é quebrar o orgulho, e olha, chega a doer. Você chegar na frente dela e dizer o seguinte: me desculpa que eu errei com você, isso quebra o peão. Mas ainda assim, isso é comportamento de um coração quebrantado. Diga: quebranta o meu coração, Senhor. Porque o quebrantado coração não é alguém que se emociona quando toca um louvor. O quebrantado coração, missionário Neto, é alguém que tem a facilidade de reconhecer o erro que fez e se arrepender, ou seja, voltar atrás e fazer diferente.
Então o que Deus viu em Davi foi isso. Davi não se fez de vitimismo quando ele pecava. Olha o livro de Salmos, todas as vezes que Davi errava, gente, ele estava lá dizendo: Deus, me limpa da minha iniquidade. E depois ele errava de novo: Deus, eu errei de novo, me limpa. Ele não tinha dificuldade em reconhecer que ele precisava mudar constantemente. Então isso é um coração quebrantado, alguém com capacidade de se arrepender. Se você tem alguma coisa assim, se você precisa tomar essa postura de vida, faz isso hoje, pelo amor de Deus, porque eu já exerci a humildade disfarçada. O que é isso? Orgulho disfarçado de humildade, perdão. Eu digo uma coisa, vem cá, pastora Érica. Nós não somos perfeitos, mas uma coisa que eu aprendi com a palavra e com circunstâncias, que se eu não tiver condições de reconhecer os erros que eu fiz com Deus e também às vezes com ela, será que Deus vai me confiar a prosperidade? Porque foi isso que ele viu em Davi. Você vê que Davi nunca escondeu alguma coisa que ele fez, e quando ele tentou esconder, Deus expôs. Deus trouxe à tona. O que é isso? Alguém humilde tem condições de voltar atrás e reconhecer que errou. E o que vai acontecer com essa pessoa? Deixa que Deus vai prosperar essa pessoa. Aplaude ao Senhor, querido. Obrigado, pastor. Mas não acabou aí não. Diga essa expressão comigo: equidade. O que é equidade, pastor? Davi tinha. Equidade é alguém que tem a capacidade de julgar de uma forma correta, não no sentido de dar sentença. Sabe o que é empatia? Se pôr no lugar da pessoa antes de chegar a dar uma sentença ou abrir a boca. Você quer ver uma coisa que Davi fez? Tinha um homem chamado Mefibosete. Ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Saul queria matar Davi. De repente, então, resumindo a história, Davi estava como rei de toda Israel. Ele tinha poder para mandar matar quem quisesse. Ele tinha poder para se vingar de quem ele quisesse. Ele tinha poder para mandar matar e desmatar qualquer coisa, tipo assim. E de repente ele lembra-se de uma promessa que ele fez para Jonatas. Ele lembrou que tinha feito uma promessa, e a promessa foi essa: Jonatas, por enquanto eu ser rei, por enquanto eu viver, nenhum da sua casa vai ser escravo. Então ele fica sabendo que Mefibosete estava morando lá em Lodebar, uma cidade que nem o diabo queria ir, de tão feia que era, tipo assim, gente. E de repente então Mefibosete foi mandado chamar. Ele veio com medo, porque ele pensou que Davi iria matá-lo. Por quê? Pô, eu, Mefibosete, sou neto de Saul, e o meu avô tentou matar Davi, ele está me chamando para matar. Foi esse o pensamento, óbvio. E de repente, quando Mefibosete chega na presença de Davi, pessoal, Davi fala o seguinte: venha que eu vou te devolver tudo aquilo que é teu. Você não vai ser escravo, você vai ser rei, vai comer na mesa do rei. O que é isso? Agir com equidade. Alguém que tem facilidade de olhar alguém que supostamente é inimigo e ainda não dá o troco para ela. Davi, querido, ele agia com uma visão de equidade tão grande. Equidade, por quê, pastor? Quando ele ficou sabendo da morte de Saul, ao invés dele se alegrar, ele chorou. Então Deus sabia que se Davi tivesse um dia no trono, Davi não iria agir pela razão pessoal. Ele não ia deixar o emocional dele ir lá e acabar com a pessoa, porque Davi olhava a partir da justiça divina. Quantos me entendem isso? Diga amém, irmãos. Eu vou descer aqui para te compartilhar uma experiência aqui. Está determinado, gente? Teve um pastor que ele me perseguia muito, sabe? Não fiz nada para ele, não conhecia ele, não tive contato com ele. A pastora lembra desse caso. De repente, esse cara começou a falar coisas de mim, e fala. E as pessoas chegavam em mim e diziam assim: minha irmã, pastor, você não vai fazer nada? Eu falei: não, fazer o quê? Eu nem conheço ele. E mesmo se eu conhecesse, não ia fazer nada. Eu não ia nem falar, só se fosse para falar eu te amo, I love you. E as pessoas me olhavam com esse comportamento estranho e falavam: pastor, mas o senhor tem sangue de barato? Não, eu estou quebrando a minha carne para fazer o que Deus espera de mim agora. Não entendi, pastor, mas o senhor não vai lá nem se justificar? Eu falei: não vou, porque se eu for, a minha razão humana vai mandar eu pegar ele. Eu não quero sair da razão divina. E aí acontece o seguinte, querido: teve uma noite,
pastora vai lembrar disso com clareza, que esse povo dessa igreja foi orar no monte. E no que eles foram orar no monte, esse cara estava tão paranoico em ser meu inimigo, que ele fez o seguinte: está lá todo mundo orando no monte, na madrugada, o que acontece com ele? Ele está saindo do monte, tinha uma porteira, a porteira, quando eles entrou no monte, estava aberta. Quando eles saíram do monte, a porteira estava lacrada com cadeado. Aí ele falou assim para o grupo dele: olha lá, tá vendo aquele carro indo embora lá? Acabou de trancar a porteira, é o pastor William. Eu nem no monte eu estava, você acredita nisso? Depois o pessoal dele veio me falando. E aí o que ele fez? Vamos lá, vamos correr, vamos atrás dele. Rebentaram a porteira de cadeado e disse que saíram correndo nessa cidade lá atrás de mim. Vamos achar o William, agora ele vai ver o que ele fez, agora ele vai ver, agora ele vai ver. Aí ele não me achou, irmão, até porque não era eu. Olha a paranoia do cara. E de repente então ele começou a ir na casa de membro por membro. E ele chegava lá na casa de membro por membro e dizia assim: ó, pastor William, com ele você não tem oportunidade de crescer. Aí pegava uns obreiros chateados, sabe? Porque você já percebeu que todo chateado vai procurar outro chateado. É assim ou não é, pessoal? Vem falar aqui, é assim ou não é? Todo chateado vai procurar um chateado. O que você achou disso? Eu também não concordo. Isso é natural do chateado, irmão. É assim. E aí o que ele fez? Ele foi nos chateados. E de repente ele começou a falar: ó, lá você não tem oportunidade, lá você não vai pregar, lá você não vai crescer. Aí esse chateado saiu na casa de outro chateado também. Falou: rapaz, o pastor fulano esteve lá em casa e falou uma coisa assim, e você sabe que o pastor, é isso mesmo, e tem razão, e não sei o que. Aí ele infestou um monte de gente. Aí essa notícia chegou até mim, de uma discípula nossa que ama, sabe da nossa integridade. Pastor, ó, fulano fez isso, foi na casa de um, foi na casa de outro, foi na casa de outro. E o que o senhor vai fazer? Ela falou assim, naquele desespero: o que o senhor vai fazer? Eu falei: nada. Ela: o quê? Nada. Eu falei: o que o senhor vai? Nada. E se ele vier aqui? Eu vou orar por ele e abençoá-lo. Pastor, mas espere e verá. De repente então, irmão, nessa cena, começamos a trabalhar para mudar de salão. Aí ele foi lá para o nosso lugar, né, pastor? Aí o que aconteceu? Aonde era a nossa antiga igreja, ele foi e pegou o salão. Nós tínhamos outra igreja, ele foi com o proprietário tentar fazer uma proposta financeira maior para nos tirar do salão. E ele chegou e falou assim: não, o William está pagando pouco, eu vou pagar mais. Aí o cara ligou para mim: ô pastor, tem um cara aqui que quer que vocês saiam do salão porque ele me ofereceu uma proposta maior. O que eu faço? Eu falei: faça o que você quiser. Eu falei: não, eu confio em vocês, vou deixar vocês aí. Ele era um perseguidor. Não sei se o diabo entrou nele, é o diabo que vivia, sei lá. O cara parecia o demônio, gente. E aí acontece o seguinte, pessoal. E eu quieto, e eu orando em lágrimas, dizendo: Deus, ajuda ele a se levantar, ele está caído. E eu orando em lágrimas de noite, lá no altar da nossa igreja, dizendo: Deus, esse cara está caído e não percebeu, não vai acabar bem. Porque obra de Deus não se sustenta com argumentação humana, é só mão divina, gente. Diga glória a Deus. Não é a minha lábia que te encanta. Se Deus não for presente, tudo cai. Diga: Deus é presente nesta casa. E aí, pastor, o que aconteceu? Eu agindo com equidade com aquele cara. Eu não olhava ele segundo a razão humana. Eu tentava olhar ele, me fazia força e pedia ajuda ao Espírito Santo para me fazê-lo ver a partir do ponto de vista de Deus. Equidade. Tentando não tê-lo como meu inimigo emocionalmente. E o que aconteceu? De repente, o nosso trabalho fez assim, a nossa igreja cresceu muito. E o que aconteceu com a dele, pastor? Hoje é fechada. Por quê? Porque quando Deus te vê de acordo com os padrões que Ele exige, você pode ser fraco humanamente falando, mas não há nada que vai te derrubar, porque Deus te sustenta. Aplaude ao Senhor Jesus, querido. Deus te sustentará. Deus será com você para te fazer prosperar no trabalho, para te fazer prosperar nas finanças, para te fazer prosperar na empresa. Então o que é que Deus está querendo falar comigo? Qualidades que Ele viu em Davi, que fez Davi prosperar como um rei. Quer ver uma coisa? Outro ponto que Ele achou aqui em Davi: coragem. Diga essa palavra comigo: coragem. Pastor, coragem é algo que Deus preza?
Olha a Bíblia: eu não te dei um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, diz o Senhor. Olha o outro ponto. Ei, Gideão, faz o seguinte: os covardes, os medrosos, dá um grito aí, ninguém vai para o campo de batalha, aí um bocado vai embora. E aí a Bíblia diz o seguinte, querido, que todo homem mole no dia da angústia, ou pessoa, ser humano, que se demonstrar fraco, será pouca as suas forças. O que é que Deus está dizendo? Coragem é um padrão que Ele exige. Olha o que Ele falou para Josué: esforça-te, Josué, tenha bom ânimo, ser forte e corajoso. Querido, escute, viver o propósito de Deus para a tua vida, ser próspero no caminho de Deus, para Deus te escolher para determinadas coisas, Ele exige algumas coisas, e uma delas também é coragem. Ele exige sim coração quebrantado, Ele exige sim alguém com equidade, mas diz a Bíblia que Ele também exige alguém com coragem. Coragem, pastor, não significa não ter medo, significa não ser impedido pelo medo. Coragem, diga comigo, coragem. Pastor, isso é um padrão que Deus exige? É, pastor, aonde é que Davi era corajoso? Lembra das ovelhas? Toda vez que saía um urso, toda vez que saía um leão, o que é que Davi fazia, pastor? Corria? Não, matava o urso e o leão. E quando chegou a hora dele matar Golias, ele corre? Não, ele enfrenta, mata Golias, teve coragem que nenhum dos homens teve. O que é que Deus viu em Davi? Deus sabia que um dia Golias ia se levantar, e ele sabia que Davi teria coragem para enfrentar Golias. Pegue na mão de alguém, mas como profeta de Deus, sorrindo, pegue na mão de alguém, ninguém vai ficar sem mão aí, vai lá, se tiver sem mão eu empresto a minha, vai lá, pega aí, diga assim: Deus está te exigindo posicionamento de coragem. Diga: não tenha medo diante disto, nem do que os seus olhos vê. Diga: Deus conta com coragem. Diga: hoje nesta noite, o Espírito Santo de ousadia está te dando coragem para enfrentar, para prosseguir, para persistir. Diga: receba coragem. Aperta na mão dele, diga: receba coragem. Receba coragem do alto. Aplaude ao Senhor, querido. Coragem, gente, é padrão. Não importa a sua idade, não importa se tu tem cabelo ou não, o que Deus está te dizendo: tenha coragem também, pelo amor de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: para mim sair da minha terra com 3 filhas e com uma esposa e vir para cá, não estou menosprezando o Estado nem a igreja, estou falando da distância, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Para viver o que Deus quer, tem que ter coragem. Para andar sobre as águas, tem que ter coragem. Para chegar no cadeirante e falar: ele levanta e anda, tem que ter coragem. Gente corajoso, ele pensa, mas ele age muito além daquilo que ele pensa. Ou seja, o medo está ali, mas ele não é manipulado pelo medo. Ele vai, ele reage, ele bota para quebrar. Já ouviu falar dos 37 valentes de Davi? A Bíblia diz que eles tinham semblantes sisudos, robustos. Diz a Bíblia que quando esses 37 valentes de Davi saíam à guerra, o exército inimigo ficava com medo só de olhar. Por quê? Diz a Bíblia que eles tinham rostos como rostos de leão. Não é de gato, não é de ovelha. Eles eram ovelhas, mas eles tinham rostos como de leão. Alguém que despreza veracidade. Vem quente, eu estou fervendo. Esse era o exército de Davi. O que é isso? Disciplina de alguém corajoso. Então, pastor, quer dizer que Deus exige isso também? Sim, é o que ele viu em Davi. Por isso que ele diz: cara, esse cara tem o padrão de pensamento, a linha de raciocínio, a forma de pensar de acordo com como eu preciso. Vou levantar ele e vou fazer ele prosperar. E assim foi. Então Deus está mandando você nesses pontos fazer a avaliação. Agora tem outro ponto aqui. Tem uma coisa muito interessante. Davi era um cara comprometido, não apenas com os seres humanos, mas com Deus. A Bíblia diz que quando ele foi edificar coisas para Deus, ele disse: Senhor, o zelo da sua casa me consome. Por quê? Ele era um cara muito aplicado quando se dizia coisa de Deus. A Bíblia diz que quando ele foi resgatar a arca na casa de Obed-edom, depois ele começa a andar trazendo a arca para Israel. Ele dava 6 passos
e cada 6 passos ele sacrificava um boi. Você tem ideia do que é isso? É um sacrifício humano horrível, grande. Ele era tão zeloso que ele foi oferecer um sacrifício numa terra que Deus falou, na eira de Araúna, um homem, e o homem quis dar para Davi. Olha o que Davi diz: não vou oferecer para o meu Senhor Deus o que é me dado de graça. Eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe. Aí ele compra a terra. Por quê? Isso é zelo pela pessoa de Deus. Então Deus sabia que Davi podia passar pelo vale da sombra da morte, que ainda assim ele reconheceria Deus como Senhor e pastor. O que é isso, pastor? Guarda esses pontos. Vou refrisar. Ele tinha capacidade de arrependimento, equidade, coragem, um coração literalmente preocupado ou empolgado com as coisas de Deus, comprometimento com as coisas de Deus. Quem entendeu até aqui, digam amém. Feche a sua Bíblia, querido. Eu quero fazer um ato de fé com vocês antes de nós terminarmos tudo isso aqui. Observe algo, essas palavras, só um instante. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu perguntei assim: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Para me fazer um homem próspero no sentido ministerial. O que o Senhor quer de mim? E Deus então começou a me dar essa palavra. Uma das palavras rema que guia a minha vida é essa que eu estou pregando. Se você conviver comigo no dia a dia, você vai perceber que eu não costumo falar palavras de medo. Não que eu não tenha. Todo ser humano sente medo em algum momento da vida. Alguns só não deixam o medo conduzi-los. Então o corajoso ou valente, como Deus pede, ser valente, não é alguém que não sente medo em horas. É alguém que tem medo, mas não deixa ser vencido pelo medo. Tudo que Deus for mandar você fazer, Ele vai precisar dessas disciplinas. Então por que Deus escolheu Davi e disse, segundo o meu coração? Não é que Davi era um homem santo. Ele foi falho como eu e você. Mas ele tinha qualidades que os demais não tinham. Abinadab, Joabe e Samá, que eram os irmãos de Davi, que iam para a guerra com Saul, eles tinham braços fortes para matar homens, mas não tinha a linha de raciocínio que Deus queria para ser aprovado. Então, querido, o que reprova alguém na questão de prosperar com Deus é o pensamento. Se você não consegue exercer equidade, quando você for exaltado, você vai começar a pisar naqueles que te pisou. E a matemática de Deus qual é? Eu fui pisado. E quando eu crescer, pastor, e Deus me der a oportunidade de ser exaltado, o que eu faço? Piso em quem me pisou? Não, estenda a mão para aquele que me pisou. Isso é equidade. Será que você pensa assim? Porque se você pensa assim, acredite, Deus vai te dar a oportunidade de você ajudar quem te desprezou. Acredite nisso. Se de repente você tem essa linha de raciocínio, não esquenta, Deus te fará prosperar nesta terra. Se você é alguém que tem a capacidade de arrepender-se, não apenas daquilo que você fez contra Deus, mas como você age em relação aos homens, acredite, irmão. Esses dias eu estava falando com Deus, eu disse uma coisa assim, eu falei: Deus, o Senhor me quebrou todinho. Acredite, querido, eu perdi a minha opinião pessoal há muito tempo. Acredite nisso. Esses dias em lágrimas eu chorava dizendo: Deus, o que o Senhor fez comigo? Mas no bom sentido, porque de verdade eu aprendi com Deus há algum tempo e estou aprendendo e tenho que aprender muito mais a desfazer da minha opinião pessoal, embora eu tenha, mas a tentar avaliar as coisas a partir daquilo que Deus é. Isso faz no quê? Faz você andar de acordo com o padrão que Deus exige. Não é que você tenha que não ter opinião, não. Você tem, você é ser humano, você pensa, mas o que Deus está te chamando é para substituir algumas coisas que a gente pensa pela palavra que Ele já falou. Hoje, em nome de Jesus, crava isso no seu coração, esse segredo. Eu vou fechar a minha Bíblia aqui. Deus, Ele fala para Noé, lá em Gênesis 6:8, Noé, achei graça em você. O que é que Deus estava falando? O estilo de vida que você viveu me atraiu. Noé, o fim da humanidade chegou, mas eu vi uma coisa em você. Então a minha pergunta é, se Deus olhar para nós hoje, será que temos coisas que são importantes para que possamos prosperar, não no sentido acúmulo de coisas, mas êxito na terra?
Como eu queria ter tempo para falar mais, mas não tenho, até para respeitá-lo. Mas a minha oração nesta noite vai ser a seguinte, gente. Senhor, dá um coração que nem o do Senhor em nós. Quantos recebem essa oração? Digam amém. Por quê? Sabe, esposa? Sabe, esposo? A Bíblia diz que nós, como marido, devemos tratar a esposa como Cristo tratou a igreja. E às vezes nós quebramos esse princípio que é importante para Cristo, porque foi Ele quem disse. Eu aprendi uma coisa, mesmo sendo ainda um moço, e vou caminhar, aprender com todos que estão aqui, mas eu compreendi que a minha esposa, ela merece o cumprimento dessa palavra. Eu faço questão de repente, quando eu erro com ela, eu percebi o que eu errei. E se eu não tiver coragem de me arrepender, eu vou pedir coragem para Deus, para falar para ela, então, eu errei. Porque isso é prazeroso para Deus. E de repente você também, mulher. Talvez você olhe, ok, você está caminhando na vida, faz todos os compromissos de casa, mas ainda assim avalia, porque a Bíblia diz que a mulher deve ser sujeita ao esposo, não no sentido de escravidão, porque Deus não colocou ninguém abaixo acima, é nível de igualdade. Mulher, respeite o marido, e a Bíblia diz, marido, ame como Cristo amou. Ele está colocando os dois no mesmo padrão de respeito um para com o outro. Então nós temos que começar a perceber como estamos com as pessoas e como estamos com Deus. Por isso que Davi foi alguém que recebeu um título incomum em toda a Bíblia. Alguém que Deus olha e fala coisas profundas e diz, esse cara pensa como eu penso. Quer ver uma coisa? Quantos querem ir longe com Deus aqui? Digam amém. Deixa eu te contar mais essa. Davi tinha uma tal da persistência. No entanto, diz a Bíblia, querido, que quando ele estava cuidando de ovelhas, já disse isso, ele não desistia de cuidar das ovelhas pelo obstáculo. Obreiro, pastor, membro, seja você quem for, se você quiser ministério, uma obra na tua mão, Deus vai precisar da sua persistência. Mesmo quando você não tem ânimo diante dos olhos daquilo que você vê. Por quê? Tiago 1,6 fala, o homem osciloso nos seus caminhos, não se engane, de Deus nada terá. Por isso que diz a Bíblia em Provérbios e Jó também, se projetardes alguma coisa, seja firme, e a luz brilhará no seu caminho. O que é que Deus está exigindo? Ele precisa de firmeza naquilo que somos. Eu olho para frente e nada mais de olhar para trás. Eu pus a mão no arado e não vou voltar mais para trás. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer Deus avaliar esses princípios que eu tenho. Então, se você quer alguma coisa com o ministério, com a obra de Deus, amanhã, depois, o Deus vivo está dizendo uma coisa: tenha insistência como padrão de vida, tenha persistência, coragem de enfrentar o que talvez alguém não teria. Ah, pastor, eu estou tão cansada disso. Não se cansa, olhe para frente, porque essa fase de cansaço vai passar. E o que é que Deus vai fazer comigo? Te aprovar. Ninguém vai viver matando urso e leão a vida toda. Pode ter que amanhã apareça outra coisa para você matar, mas ninguém vai ficar repetindo fases. Com Deus é sempre para frente, gente. Põe-se de pé, queridos. Feche os seus olhos agora e você vai começar a fazer essa oração. Deus, me dá um coração que nem o do Senhor. Você começa a orar dizendo, Deus, me dá um coração igual ao do Senhor. Por enquanto eles ministram o cântico, me ministram o louvor. Começa a dizer ao Senhor. Um coração igual ao seu. Começa. Coração disposto a te obedecer. Aleluia. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao seu. Dá-me um coração igual ao seu, meu mestre. Isso, fale com Deus, querido. Um coração. O Senhor está te ouvindo. O Senhor te está ouvindo. O Senhor te ouve. E Ele muda o seu coração. Ele muda o seu coração. Dá-me um coração. O Senhor, Ele te renova. Ele te limpa. Ele te ajuda. Aleluia. Oh Senhor. Oh Senhor.
a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Aleluias, aleluias. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dai-me o coração que nem o teu, Pai. Dá-me um coração